Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Adonai, Adonai. Bendito é o nome, bendito é o nome, bendito é o nome do meu Senhor. Darit Ud Vav Samer Rai, Deus vivo, Criador do Shamaim e do Eret, do céu, da terra e de tudo quantos neles há. Ele, somente Ele, o único, é o Criador e o mantenedor de toda a criação. Honras e glórias, tememo-nos, o seu Kadosh, Kadosh, Kadosh Shem, 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 ou seja, nome, nome, nome. Ele vive e reina para todo o sempre. Amém, amém. Assim está escrito no Bessorá, denominado Evangelho, atribuído a Yohanan, conhecido como João, ou seja, palavras ou Devarim, conforme o hebraico, de Yeshua, ungido de Adonai, em Emet, ou seja, em verdade, digo para vocês, palavras de Yeshua, o Salvador, quem não entra pelo aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o apacentador das ovelhas. Versos 1 e 2 de Yohanan. Tornou Yeshua a dizer-lhe: eu sou a porta, ou seja, o Dalit. Dalit é a quarta letra do alfabeto hebraico, ou seja, a quarta consoante do alfabeto hebraico, que é todo consonantal, né, e que representa não somente a porta, mas o início de todos os Shabatot. Ou seja, o que é o Shabatot? O Shabatot, na verdade, são todas as festas, podemos dizer assim, que as festas do Eterno, que está contida na Torá, na Kadosh, Escritura, né? E na tradição, né? Yehudim, na tradição do povo judeu, como, por exemplo, a festa de Hanukkah, né? A festa de Hanukkah, se você quiser saber com mais detalhe, né, é só você, né, pesquisa, né, ali no Google, na internet, que você vai saber o que é a festa de Hanukkah, o mês, né, inclusive o dia, né, em referência aqui nessa festa foi instituída em Israel. Amém? Ou seja, ela também é um Shabatot, ou seja, todas as festas podemos ser assim do ponto de vista comum, natural. Bíblica, ou seja, que estão nas compilações, né, do original, que é procedido, que tem o seu procedimento, né, do Ivrit, do hebraico, ou seja, da língua Kadosh, a qual o Eterno falou, né, a humanidade, né, a Adam, né, que significa humanidade, Adam, né, e que vem falando, né, em particular com todo o seu povo e com todo o povo até a Bavéria, né? A partir de Bavéria ali, em que houve a confusão das línguas, somente uma língua, né? Assim creio eu, né, como podemos ver nitidamente, que, né, permaneceu. As demais outras elas foram embaraçadas, tornaram-se línguas, né, de confusão, né, que só serviram para poder confundir a mente humana do homem, né, em que
no seu coração, né? Ele arbitrou, tomou a sua decisão, né, em se rebelar, né, e se afastar cada vez mais da presença do Eterno, como nós vemos, por exemplo, até os dias de hoje, né? Amém, amém. Então é isso que nós vemos, né? Yeshua, né? Ele nos revelando, né, que há uma porta, que há um aprisco, né? Um aprisco, né? Na nossa cultura, por exemplo, para um seria, poderia ser dizido do ponto de vista irracional, né? Animal, né? Podemos dizer que seria o que? Um curral, né? Um curral, seja para ovelhas, ou seja, gado miúdo, gado graúdo, ovelhas para gado, né? E assim, para animais ovinos e não ovinos, né? E seria, por exemplo, uma espécie, por exemplo, também de criadouros, né? Ou de guardadouros, até mesmo de peixes, né? Como, por exemplo, aquários e outros, né? E muitos outros que nós vemos, né? Enfim, é um lugar em que se reúne, ou tudo aquilo a qual, né, aprove ao ser humano reunir, né, que é de um bem-estar, né, que é aquilo que é do seu bem-estar, do seu gosto, né, em que ele aprecia, né, em que ele gosta, né? E em muitos casos até mesmo do que ele não gosta, como por exemplo, né, o lixo, né, que nós ajuntamos, né, que nós colocamos separadamente, né, para poder, né, lançar algum tipo de crematório, então colocar, né, para que no dia de coleta, ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis, né, para fazer a coleta do lixo e levar para um lugar onde que esse lixo, aqueles que possam ser reciclados, seja reciclado. Aqui não dá mais para ser reciclado, vocês vão para um tipo de, podemos assim dizer, crematório, ou pelo menos deveria ser, né, como era o Guelinon, né, o Guelinon, ou Vale dos Filhos dos Não, né, que existe até hoje. Durante, né, grande tempo, nos dias de Israel, né, ele foi transformado, né, num grande crematório que sugava os lixos e as coisas desprezíveis, né, num fogo ardente, né, que era alimentado com enxofre, né, e que queimava, né, noite, dia e noite sem parar, consumindo aqueles muitos detritos, né, a qual era tirado da própria cidade, dentro de Jerusalém, né, para poder ali ser lançado, né? Detritos que não poderia ficar na cidade, né? Não tão pouco nas casas, porque senão ia ser uma fonte de contaminação, Baruch Hashem. Então, voltamos, né, ao nosso texto, né? Então Yeshua, né, declarando que ele é a porta, né? E a representação do que significa esta porta, do alfabeto hebraico, né, que é o Dalit, que na ordem, na gemátria, né, na ordem numérica, equivale ao número 4, né? O número 4, né? E então ele se declara em verdade, ou seja, ele diz por causa de quê? Porque na verdade, ou seja, nós vamos ver mais adiante, existe muitos apriscos e existe muitas portas, né? Então Yeshua, ele tem então essa preocupação, né, em tornar claro, visível, né, primeiramente para Israel, né, o povo a qual foi separado pelo Eterno, como guardião da Torá, né, como a sua shofar, a sua trombeta, né, o seu ministério, né, Kadosh, Senhor, para poder verdadeiramente levar o seu conhecimento a todos os filhos do homem, a todas as nações, né? A dizeres eu sou a porta, ou seja, Yeshua, em verdade eu sou a porta das ovelhas. Ele diz bem claro, das ovelhas, ou seja, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não, ou seja, lo, que significa não, no hebraico, né? Não, lo, ou seja, os ouviram, versos 7 e o versos 8.
Devarim, palavras poderosíssimas, ou seja, palavras poderosíssimas, né, de Yeshua, ou Mashiach, ou ungido, que ele declara com autoridade, né, aos beneis de Israel, ou seja, os filhos, né, de Israel, ou seja, de Abraão, de Isaac e Jacó, né, ou seja, que foi, né, abençoado, né, com essa bênção de Israel, com esse nome que significa príncipe do eterno na realidade, né? Então aqui Yeshua declara, né, pessoalmente, né, ele, né, o Salvador, ou seja, o de rei, vai de rei, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, é ele quem salva, aleluia, aleluia, de Israel. E todos extensivamente de entre, né, as nações, todos quantos Elohi Rai, ou seja, o Deus vivo, Baruch Hashem, chamar para si, ou seja, declara para mim, declara para você, né, amigo, amiga, jovem, adulto, crianças e longevos, anciões, né, pessoas de já de uma idade já bem amadurecida, podemos assim dizer, em Emet, ou seja, em verdade, continua Yeshua dizendo, digo, neste Olam Hazé. Olam Hazé, para quem não sabe, significa neste mundo caído, né? É o sistema atual, né? E que se tornou este mundo, né? A qual nós fomos lançados nele como seres humanos, né? Depois da operação do erro, denominada, né, conhecidamente como pecado, quando ele entrou no mundo através da desobediência, da rebelião, da péssima escolha que Adão fez, né, por intermédio, né, da grande participação, né, da influência, né, da sua esposa a Rava, conhecida como Eva, né? Infelizmente, né, Adão ele foi o maior responsável, porque a responsabilidade de toda a natureza humana, de todo ser humano, na verdade, de toda a criação estava em suas mãos, de toda a criação estava em suas mãos, né? E na verdade, ou seja, não na mão da sua esposa, né? Ele, o Eterno, o criou, né, como Isho, como homem, né? E o colocou como reishi, ou seja, como cabeça, como líder, como aquele que foi verdadeiramente dar-lhe, né, o dom, né, da raiz, da vida, para poder tomar as decisões, né? E a chave foi entregue na sua mão e não na mão da sua esposa, da sua isha, da sua mulher, né? Infelizmente, ou seja, ele, conhecedor da verdade, fez aquilo que não deveria fazer e tornou esse caos, esse mundo, né? O que deveria ser, né, um Olam de delícia, um Olam como era o Gran Éden, né? Um Olam de delícia, um Olam de felicidade, um Olam Rabá, né? Que é o que aguardamos, esperamos, né? Um novo céu, uma nova terra, um Olam perfeito, né? Com ausência de tudo quanto é mal, se tornou nesse caos que nós e as nossas gerações, né? E aqueles que por nós, após nós vier, enquanto esse mundo, né, irá ser e continuar sendo, infelizmente, né? Ou seja, esse mundo caído, Olam Hazé, é o mundo ao qual nós vivemos, um mundo que caiu na presença do Eterno. O Eterno colocou ele de pé, na sua presença, colocou ele de pé com honra, com glórias, colocou ele de pé como verdadeiramente um lumiar, né? Um lumiar que verdadeiramente era a alegria do Eterno, e se tornou, né, nesse caos, nesse mundo, né, que mergulhou numa total escuridão, ou num buraco negro,
que podemos assim dizer, afastando-se completamente da presença do Eterno e tornando, né, esse mundo de tormento, de dor e de ais que nós, como testificamos a cada dia, ou seja, a cada Yom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Para muitos, né, a Emet, ou seja, a verdade, né, ela é subjetiva, né, subjetiva neste mundo caído, caído em seus erros, mas no Mahut, ou seja, no reino do Eterno, que se faz presente aqui neste Olam Rabá, é representado, né, primeiramente por Yeshua, né, o Mashiach, né, que é o Melerrim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que breve virá estabelecer verdadeiramente, ou seja, o seu poderio, né, e todos verão a sua Kadosh, a sua santa, Kavod, ou seja, glória, né? E como nunca antes houve e haverá e verá o que seria, né? Seria este mundo tão maravilhoso se o homem não estivesse feito a má e a péssima escolha que fez. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ou seja, o Eterno é Adonai, ou seja, ele não é outro, ele é Errat, ou seja, ele é único, ou seja, ele não é Elohim, ele não é deuses, ele é Dieu com Dalit, Ud, entendendo? Ud, Vav, Sam, o Dalit, Yud e Vav, né? Ele é Deus, ele é único, não existe outro, né? E tem nome, ele tem nome, como todos têm nome, os animais têm nome, os peixes têm nome, toda a criatura tem nome, né? Embora sabemos que os nomes não são aqueles a qual que o Eterno havia escolhido para todas as obras das suas mãos, que é o nome Kadosh, o nome que edifica, né? Mas tem nome. E o nome ou seja, do Eterno, o Eterno salva, que o Eterno é a salvação, e o de rei vai de rei, o Baruch Hashem, o Kadosh, o santo de Israel, né? Ele é a salvação, Yeshua, que significa no seu contexto real, tá? Ou seja, o de rei vai de rei, ele salva, e o de rei é a salvação, e o de rei vai de rei, ou seja, o Deus único e verdadeiro é ele é o Salvador. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Neste contexto de Yohanan, no capítulo de número 10, a qual nós estamos tendo essa aula, né, esse shiur, né, que Hashem está nos dando nesta hora, a todos nós, porque eu, como aprendiz de Yeshua, o Mashiach, sou o primeiro, né, está me deliciando com essas maravilhosíssimas palavras. E neste texto, né, declara Yeshua, cujo nome, além de Salvador, significa salvação, na presença do meu Abba, ou seja, Ave hebraico, Abba aramaico e Pai, né, no português, né? Ele declara há um aprisco, ou seja, há um aprisco na presença do Eterno, de Elohim, de Deus de rei vai de rei, do poderoso de Abraão, de Tirach e Jacob e de Israel. Desculpe. Há um aprisco, ou seja, há um lugar reservado, há um lugar preparado. Este lugar reservado, este lugar preparado, ou seja, é um lugar específico, né, para o quê? Para um determinado tipo de ser vivente, ser vivo, né,
em que ele usa o quê? Ele usa uma alegoria de ovelhas, né? Ovelhas que na verdade, ou seja, da ovelha devido às características das ovelhas, né? Da docilidade que elas são, né? E da dependência, né? Que elas têm por natureza totalmente do seu condutor, ou seja, do seu pastor, daquele que a pastoreia, daquele que tem a responsabilidade, né, de cuidar delas e cuidar bem ela, né, e de prover tudo aquilo que venha, né, suprir as suas necessidades, como um bom pasto, né, uma boa água, né, um bom aprisco, né, a promover a segurança, né, promover tudo aquilo que é demais, como o tosqueio, né, a purificação, né, manter sempre ela ali em boas condições, né, que possa ser uma ovelha saudável, né. E diz assim, então ele usa esse exemplo em relação, né, ao arravo, ao amor do pai, para cada um de nós, como ele olha para a gente, e o zelo que ele tem conosco, a atenção que ele tem para cada um de nós, porque ele sabe, né, que verdadeiramente em Êmete, ou seja, nós somos totalmente dependente dele, embora nós seres humanos temos muitas das vezes um comportamento irracional, né, por não conhecermos, pensamos que somos, né, o eu sou, o eu posso, o eu faço, eu tenho, né, eu é que digo, eu é que falo, eu é que decido, mas na verdade nós não somos coisa alguma, somos totalmente dependentes do nosso Criador e daquele que nos mantém, ou seja, entre toda a sua criação, e tem nos dotado, ou seja, de tudo aquilo que nós temos hoje nessa Nefesh, e nos abençoado, derramado a sua brahá, suas bênçãos sobre nós, né? Então ele sabe disso, por isso ele não compara a ovelha, como ele estiver dizendo assim, eu sei que vocês, embora muitos não querem reconhecer, não reconheçam, mas eu sei que vocês dependem completamente de mim, assim como o dia depende desse astro celeste a qual eu constituí, denominado Sol, né, e a noite da Lua, das estrelas, etc., né, assim também vocês dependem, né, de mim em tudo, como depende da sua terra, da sua seródia, da sua temporã, né, as árvores frutíferas para dar o seu fruto das estações próprias, e etc, assim também são vocês, né, a depender de vocês de mim, né? E ele, sendo sabedor disso, e entre todos nós, a gente sabe aqueles que são humildes o suficientemente para reconhecer essa dependência, ele o que? Ele constituiu, tem diante dele, ou seja, um aprisco, né? Esse aprisco justamente a sua função específica é para poder guardar aqueles, né, que verdadeiramente reconhecem, são humildes suficientemente para reconhecer a dependência totalmente dele e se lançar em seus braços, né, para que ele possa verdadeiramente lhes conduzir em toda shalom, né, e segurança, nesta vida, né, neste Olam Rabá, neste mundo caído, né, que está cheio, né, de abismo, né, a cada momento, a cada instante e a cada passo que nós demos, né, e só o Eterno, só Hashem, só Yud-Rei e Vaid-Rei, só Yeshua ou Mashiach para poder nos libertar, ou seja, não há outro, né, somente ele, só ele é a porta, Yeshua ou Mashiach, né, é a revelação do Eterno, né, para nós, para nos salvar, nos libertar, nos curar, nos transformar e nos conduzir, né, para sempre em segurança. Baruch Hashem, não há outro e nem há outros, ou seja, não há Elohim, não há deuses, não há, tudo
na verdade, mentira, ou seja, são como se fosse uma miragem, né? Uma ilusão, né? Que você olha, parece que é, mas quando você chega perto e vê que não é nada. Assim tem sido este mundo e assim aí continua sendo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. É de pleno conhecimento que verdadeiramente Baruch Hashem, Baruch Hashem, que venha explicar, você nos dá a entender, né, o que verdadeiramente Yeshua teria mostrado, que na verdade, ou seja, a operação do engano, ou seja, ela entrou, ou seja, a operação do engano, a mentira, o erro, ou seja, o mal, a escuridão, entendendo? A cegueira espiritual, entendeu? Ela só entrou neste mundo, nesse Olam Hazé, digamos assim, se edificaram com a entrada, com a presença dela, do engano, da mentira, ou seja, daquilo que parece que mas não é, brilha, mas não é ouro, né? Por assim, ele só fez presente aqui nesse aprisco, ou seja, muitos donatários, muitos condutores e verdadeiramente muitos apacentadores, ou seja, né, no mundo que este mundo se tornou, né, então houve aqui, né, a presença de muitos condutores, muitos apacentadores e muitos donatários, né? Donatários que na verdade o que nós podemos entender, porque então o Senhor permite, né, que essas coisas se fazem presente, ou seja, que esses Elohim se façam presente e tenham-se presente até o dia de hoje. Muitos, né, são poucos não, são que os seguem, verdadeiramente. Eles se manifestam de multiforme, de diversas maneiras, né? Nós podemos ver claramente, não somente segundo a escritura, mas também conforme, né, a própria história da humanidade em si, no decorrer dos séculos. Eu posso entender como servo de Yeshua que em Emet, ou seja, a verdade, em verdade, as palavras de Devarim que Yeshua falou da mulher, ou seja, da mulher, é uma passagem muito conhecida, né? Da mulher, ou seja, falou sobre a conversa que ela teve segundo o Bessorá, os evangelhos, né? Acerca da mulher de Shimô ou de Samaria, né? Ou seja, que a salvação foi uma conversa que ele teve, né? Com essa samaritana, como assim ficou conhecida, né? Teve que a salvação, ou seja, o Salvador, embora tenham-se muitos, né, nesse mundo, ou seja, nos muitos apriscos que são condutores, que se colocam como salvadores, né, como métodos de salvação, ou seja, aprisco, né, denominados, né, como um exemplo, podemos dizer, salvação, ou seja, religião, né, e etc, né, que a salvação, ou seja, que o Salvador não vem de nenhum outro lugar, senão dois Ihudim, ou seja, dois judeus, né, ou como nação, né, de uma forma em geral, né, tratando-se de todo a sua revelação, né, como o Eterno fez por intermédio de Tirraque, ou seja, de Israel, entendeu? Então, nas cidades das 12 tribos, trata-se de Israel, né? Ou Israel, no seu contexto original, ou seja, ele declara para aquela mulher, e através desse descrito, né, no Bessorá, né, ali deixado ali por essa palavra, por Yeshua, a mulher de Shimô, né, em que verdadeiramente, né, os samaritanos se tornaram, como assim é conhecido,
sido, né, uma miscigenação, né? Eles eram Yehudi, né, mas que havia se contaminado, havia sido como que misturado, né? O porquês, né, é algo muito profundo, né? Se algum dia, né, iremos conhecer, mas se você quiser assim ter mais profundidade, é só pesquisar, que você vai saber por que, né, que esses os samaritanos, né, o povo de Shimor, de Samaria, né, eles adoravam, né, conforme, né, o entendimento deles, o Elohi, né, de Israel, né, mas não servia em Jerusalém, mas servia em Samaria, né, e tinha constituído até ali um templo, né, um sistema templário também, né, e vivia aquela em oposição aos Yehudi e não se comunicavam, né, em particular principalmente os Yehudi, né, porque conhecia as suas histórias, né, que foi uma história que se apostataram da sua raiz, né, e se tornaram verdadeiramente, à luz da Torá, né, uma abominação, né. Então, mas Yeshua como o restaurador, o reparador, o salvador, aquele que veio dar uma oportunidade, mas não só a Shimon, né, ao povo Shimon, ao povo de Samaria, aos samaritanos, mas a todos os seres humanos, né, que seguiram, né, que tem vivido, ou seja, nesse Olarrabá, caído, ou seja, que seguiram a operação do erro, né, desviada, né, e depois dando continuidade ali, pelo sistema rodiano, assim, pelo sistema de Babel, ou seja, de Babel, de Babilônia, onde houve a confusão da língua, e assim no decorrer dos séculos, e do próprio Israel também, que em determinado muito tempo se apostataram do Eterno, seguindo também a operação do erro, né, e padecendo, ou seja, o devido e justo castigo, porque o Abba, né, o Deus, né, todo-poderoso, ou seja, ele verdadeiramente é Pai, ou seja, e bem-aventurado aquele que sofre por ele a sua devida correção ou o seu castigo, né? Então nós concluímos, né, verdadeiramente nessas poucas palavras, né, o porquê dos Elohim, ou seja, o homem, o Eterno constituiu, né, desde o princípio, podemos ver bem claro, como no dia de hoje, né, com o poder, o direito de tomar a sua própria decisão, fazer a sua escolha, exercer o seu livre-arbítrio, né? Então, ou seja, e o Eterno antes aprove ele pelo seu zelo, né, grandioso para o homem, apenas mostrar para ele, ou seja, como mostra até o dia de hoje, qual é a melhor escolha, né, e deixa a critério do homem. Podemos ver esse exemplo lá no Gan Eden, lá em Bereshit, no princípio, né, ali no capítulo 2, né, de Bereshit, Gênesis, né. Então ali o Senhor ali, após ter constituído o homem, ter mostrado para ele todas as suas maravilhas, mostrou para ele, né, a árvore da vida, né, a árvore do muito excelente bom da eternidade para ele, né, que o perpetuaria para todo e sempre no muito bom, né, na felicidade eterna de Adonai, né, de Elohi. Mostrou para ele também a árvore, né, da má escolha, a árvore, podemos dizer, do mal, né, do conhecimento do bem e do mal, né, a árvore que, se ele, né, decidisse por ela, né, iria ficar em maus lençóis, como nós podemos ver e podemos como testemunha viva, podemos ver até o dia de hoje, né, nós podemos ver isso. E o Senhor Eterno fez o quê? Podemos ver como tudo isso aconteceu, que o Eterno, ele se ausentou do homem, ele deixou o homem à vontade, né? Só que no dia seguinte, no ião seguinte, ele veio na viração do dia, nele veio. Então até o homem, como eu creio, né, podemos observar que era costume dele vir sempre à tarde, né, antes que um ião, ou seja, um dia, né, se findasse, um outro ião, ou seja, outro dia entrasse, veio ter com o homem, né? E aí o homem já tinha ocorrido todas as coisas. Nós podemos ver que todo aquele diálogo, né,
o Eterno teve com o homem, né, mostrou, né, nos revela, né, que verdadeiramente o Eterno deu ao homem, né, o direito de plena escolha e não interferiu na sua decisão. Se fez como que ausente, como até o dia de hoje ele nos dá esse livre-arbítrio, nos mostra, né, o que é o bom, aquilo que é ruim, aquilo que devemos fazer e que não podemos fazer, aquilo que é melhor para nós e aquilo que é pior para nós, e ele faz como se não tivesse presente aonde quer que estejamos, seja nós sozinho, né, nosso particular, ou seja, nós em coletividade, seja com a nossa família, seja com nossos amigos, com os nossos irmãos, seja no nosso trabalho, enfim, seja aonde for que estivermos, né, ele nos deixa aparentemente, né, como podemos ver, né, dentro do seu tremendo poder, né, sozinho, né, para que nós possamos então decidir, não nos sentir pressionados, ou seja, tomar qualquer tipo de decisão, né, porque nós observamos que alguém está nos pressionando, alguém está nos observando, e se erramos, é como por exemplo o sinal de trânsito, né? Tem lugar, por exemplo, que tem ali o pardal, o famoso pardal, né? Que você ultrapassar o sinal, ele te multa, e tem, entendendo? E tem lugares também que não tem, né? Então o que acontece? Ele só deixa o sinal tá lá o sinal amarelo, o sinal verde, entendeu? E o sinal vermelho, e ele não coloca pardal, algum, ele não coloca nenhum tipo de sinalização, né, eletrônica para poder controlar a sua velocidade, ou seja, as suas decisões. Não, ele só coloca lá o sinalzinho, ó. Você viu? Aí o que é o sinalzinho? Daquilo que é o conhecimento do que é certo ou do que é errado. Ou seja, o que é certo é a vontade dele, né? E o que é errado é contrário à vontade dele. E toda ação tem uma reação. E nós sabemos com quem avança, se avançarmos o sinal, né? Não só corremos o perigo, né? O problema, né, de recebermos uma multa, mas como de provocar, né, um pequeno, grande, né, um médio, ou seja, um imenso acidente, né, que vai prejudicar não somente a nós, ou seja, mas todas aquelas pessoas que estiverem envolvidas, ou seja, e o próprio curso natural da via que nós estamos, como por exemplo, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, um acidente na Avenida Brasil. Quem conhece a Avenida Brasil sabe que estou falando. Então, na Presidente Dutra, né, ou numa estrada uma outra estrada de alta rodagem, a Washington Luiz, né, e assim a gente sabe que para tudo, né? E a vida das pessoas que aí estão fica totalmente embaraçada, né? Os planos, ou seja, os compromissos, né? Enfim, é uma coisa terrível, né? Então, ou seja, mas por causa de quê? Porque nós não obedecemos às vezes o sinal, né? Mas dá para avançar, e a gente acabou avançando. Desse dá para avançar, pronto, não dá para avançar, se está vermelho, pare, ou seja, se não pode, não faça, entendendo? Se pode, então pode fazer tranquilo, consciência tranquilo, entendendo? Mas mesmo assim é bom você sempre ter vigilância, porque todos os exageros, ele acaba sendo prejudicial, ele acaba sendo ruim, daí o mal sempre volta contra nós mesmos, né? E a finalidade do conselho, a finalidade da Torá, a finalidade da palavra, da Devaria do Eterno, é para nos proteger, é para nos conduzir nesta lida, entendeu? Em plena segurança, para que não venhamos ter simplesmente essa lida passageira, temporânea, mas podemos internizar neste Olam Rabá que ele está preparando para todos nós, ou seja, que ele está preparando para todos nós, que é o novo céu e a nova terra, o novo Chamaim, o novo Eretes, para todo aquele que andar com vigilância, com prudência, procurando colocar em prática e se esforçando para obedecer os seus mitzvot, os seus mandamentos, ou seja, não ultrapassando os sinais vermelhos, né? E quando mesmo tiver amarelo, né, que é o alerta, ele está sempre atento,
né? E quando tiver também até o verde, até o aberto, ou seja, e não fazer nada descompassadamente, exageradamente, né? E para poder não sofrer um efeito surpresa, né? Que pode acontecer, que nós sabemos, né? Que, como por exemplo, o nome, né, acidente. Acidente é uma coisa que você muitas das vezes não sabe nem explicar como aconteceu e acabou acontecendo. Então, a vigilância, enquanto estivermos nesse Olam Hazé, neste mundo caído, neste mundo de treva, nesse mundo de escuridão, neste mundo de mentira, neste mundo de engano, Ou seja, então nós temos que caminhar com vigilância. Vigilante é aquele que respeita, coloca em prática, né, em primeiro lugar, a vontade do Eterno e procura o conhecimento se instruindo na sua Torá, se instruindo na sua palavra, porque a palavra do Eterno ela é vida, né? Ela é para nos dar vida e vida com abundância. E que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. E não se esqueça, né, de se inscrever nesse canal, no canal Monteiro, servo de Yeshua. Este canal, o Senhor, né, ergueu ele justamente o que? Para ser uma fonte que vinha nos conectar ou nos preparar para ficarmos para todos sempre, nos conectar a Ele, aprender como devemos para poder fazer isto, ou seja, usufruir dessas barrais, dessas bênçãos, de todas as suas berachá nesta vida. E que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém, 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 amém.